Olá, pessoal. Me chamo Aline. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado O uso de tecnologias na contação de histórias, uma experiência com alunos do ensino fundamental. Eu e Mabel, eu, Aline Lima Torres e a Mabel Dantas Noronha Cisne, somos autoras deste trabalho e somos também professoras de Educação Física da Rede Pública Municipal de Fortaleza, capital do estado do Ceará, aqui no Brasil. Somos doutorandas, né, no programa de pós-graduação em educação da UES. A Mabel ela faz o programa, né, de doutorado em parceria com uma ação realizada pela Prefeitura de Fortaleza com o programa de pós-graduação da UES, e ela também é bolsista da CAPES no doutorado sanduíche. Nós somos integrantes também do grupo de estudos e pesquisa em educação física escolar da UES. Bom, este trabalho ele se dá no contexto do chamado Dia D da Leitura, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, a qual busca potencializar as práticas leitoras desenvolvidas no âmbito escolar, com o intuito de incentivar nos estudantes, né, nos educandos, o gosto pela leitura. Essa ação ela ocorre anualmente no mês de maio, em alusão ao Dia Internacional do Livro Infantil. Nesse sentido, cada escola elabora um projeto de estímulo à leitura, de maneira a compartilhar o trabalho desenvolvido em cada turma nesse dia comemorativo. Bom, e aí surge a nossa problemática, né? Em eventos desse tipo, os alunos sempre ficam muito tímidos, né, nos momentos de apresentação. Então, a gente buscou uma estratégia que pudesse minimizar essa tensão causada nos estudantes, né? Nós vislumbramos, então, a produção de vídeo como uma possibilidade. O vídeo é uma forma de mídia muito mais enriquecedora do que o texto e o áudio, pois pode incluir ambos, né? E também imagens dinâmicas ou em movimento. Bom, as tecnologias elas fazem parte do cotidiano e no contexto educativo elas podem nos ser grandes aliadas, né, no processo de ensino-aprendizagem e enriquecendo o trabalho do professor, que pode dialogar com diferentes linguagens. Então, o objetivo desse trabalho foi evidenciar a interação entre a prática de leitura e a construção do conhecimento com o auxílio de tecnologias, assim como relatar a experiência de produção desenvolvida junto aos estudantes. Trata-se de um trabalho de abordagem descritiva, fundamentado em um relato de experiência. Os participantes, né, foram alunos de uma turma de sexto ano de uma escola municipal aqui de Fortaleza, Brasil, né, Ceará, Brasil, orientados por dois professores, né, no caso eu, professora Aline, e o professor Bruno David, que também era professor da turma. Nesse processo nós trabalhamos juntos orientando a turma nesse trabalho. A proposta geral da escola para o Dia D da Leitura foi intitulado Literatura Retada, pois tinha como objetivo valorizar autores nordestinos e estimular a leitura de obras que resgatassem, né, ou que retratassem a região. Ao sexto ano foi direcionada, então, a escolha pelos gêneros romance ou conto, dos autores Raquel de Queiroz ou Jorge Amado. Né? E aí nós optamos, né, nós com a turma, optamos pelo trabalho com a autora Raquel de Queiroz, por ela ser uma autora cearense, por ser a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, e cujos textos apresentavam, né, uma íntima relação com o sertão, assim como representavam preocupações com o avanço da tecnologia e da modernidade. No entanto, nós optamos por trabalhar com as crônicas dela e não com conto e com romance, né, como havia sido delineado. E nós optamos pelas crônicas por ser um gênero que tem propostas de textos mais curtos, que em geral abordam temas do cotidiano de forma leve, humorística, irônica e poética, né, ou poética, e que poderia ser mais atrativo, né, para a faixa etária que a gente estava trabalhando. Nesse sentido, nós direcionamos o olhar sobre as crônicas presentes na obra Existe Outra Saída Sim, e selecionamos alguns desses textos, né, para ler com a turma. A intervenção ela foi realizada nas seguintes etapas. Primeiramente, nós realizamos a leitura das crônicas da autora em sala de aula, né, nas aulas dos dois professores orientadores, e os textos também foram enviados no grupo de WhatsApp da turma, como forma deles se apropriarem dos enredos, né, e aí terem noção, né, de como eram cada um, para que a gente pudesse eleger o que seria apresentado no dia, na culminância, né? E a crônica escolhida, né, pelos alunos foi Você Tem Medo da Morte? A escolha ela nos pareceu oportuna, uma vez que todo o processo de trabalho, né, que vai ser aqui relatado, ele se deu no mês de abril de 2023, que foi um momento onde nós estávamos vivenciando aqui no país uma onda de atentados nas escolas, né? E aí a gente acredita que a escolha,
né, desse texto foi uma oportunidade também de fazer reflexões sobre a vida e a morte. Né? Conhecidos o texto, todos os alunos fizeram, a gente fez a leitura, né, eles já conheciam, nós convidamos os estudantes para fazer a leitura de trechos desse texto em voz alta, para que a gente pudesse gravar o áudio deles lendo o texto. Né? E nós fizemos isso com um auxílio de um amplificador de voz profissional e gravamos essa leitura, né, com o smartphone da professora orientadora, no caso eu. Os alunos que não estavam gravando, eles ficaram criando desenhos das personagens que iriam compor a próxima etapa do trabalho, que seria a encenação, né, do texto por meio do teatro de papel. Na sequência, né, foi feita a gravação do vídeo da história encenada com o teatro de papel, e os vídeos foram gravados por um dos alunos com um tablet, que também era a professora orientadora. Os áudios anteriormente gravados, né, eles auxiliaram na encenação, que foi conduzida pelo professor David, com a participação dos estudantes. Então, os estudantes, eles gravavam, encenavam, né, e os outros também ajudavam na composição da encenação. Bom, por fim, os áudios e os vídeos, eles foram editados para compor o produto final, elaborado com o auxílio do Canva, uma plataforma de design gráfico, e publicado por meio do YouTube. Né? Vale ressaltar que a imagem e o som, né, dos alunos, né, foram autorizados à divulgação pelos seus responsáveis através de um documento. Tá? O vídeo ele foi apresentado no dia D da leitura com o auxílio de um projetor, som e computador da escola. Como resultados, nós podemos assinalar que a intervenção ela permitiu envolver os estudantes de maneira mais ativa no processo, além de motivá-los para a leitura e a contação de história, uma vez que, ao se envolver com as tecnologias, que é algo presente na realidade deles, né, e propor algo novo, né, e foi desafiador, permitiu a participação desses estudantes em diferentes tarefas e o grupo se sentiu motivado e participativo. As tecnologias, elas permitiram, aliás, ações de comunicação, pesquisa e produção de materiais necessários para a composição do produto final. Né? Então, a gente tem aí que o grupo de WhatsApp ele funcionou como um canal de comunicação para motivar os estudantes a pesquisar sobre a autora, a compartilhar as ideias de desenhos dos personagens, assim como orientá-los durante todo o processo. O smartphone, o amplificador de voz, o tablet, os programas de edição e publicação de vídeo, os equipamentos de projeção permitiram a produção dos materiais para a composição e exibição final do trabalho. Foi possível também explorar diferentes linguagens e fomentar o desenvolvimento de novas habilidades pelos estudantes, auxiliando na construção de novos conhecimentos. Né? Então, a leitura, a interpretação, a confecção dos desenhos, a encenação da crônica, assim como a produção dos áudios e do vídeo, foram oportunidades de dialogar com a obra da autora por meio de diferentes linguagens e possibilitou aos estudantes desenvolver diferentes aprendizagens. O tempo destinado para a realização da intervenção e as dificuldades em relação a alguns recursos reduziram a participação dos estudantes nas etapas de edição e finalização do vídeo. Infelizmente, não foi possível instruí-los na edição e composição do produto final, ficando a finalização por conta da professora orientadora, né, no trabalho. A gente tem uma sala de inovação, a gente tem computadores, mas nossa escola estava em reforma, então não houve tempo também hábil e nem espaço e nem equipamentos para poder realizar essa etapa. Então, ficou a cargo da professora orientadora. Bom, aqui a gente tem algumas imagens, né, das ações que a gente desenvolveu. Na primeira imagem, a gente tem aí 2 alunas encenando, né, uma parte da história, uma parte da crônica, e um aluno gravando, né, com o auxílio do tablet. Na segunda imagem é um trecho do vídeo que pode ser conferido na íntegra acessando esse QR Code. Bom, como considerações finais, a gente acredita que a ação foi resolutiva para a problemática, pois nós conseguimos que os alunos apresentassem o seu trabalho sem tanta tensão e compondo algo criativo para a apreciação da escola. O uso de tecnologias foi importante para a realização da proposta, assim como foi elemento motivador para uma maior participação dos estudantes, haja visto eles serem jovens, conectados com essa linguagem visual, e pela proposta de ter sido um desafio para a turma. E ainda que nós tenhamos encontrado desafios, o uso educacional das tecnologias se mostra como um caminho a ser explorado educacionalmente. Aqui nós temos uma referência que foi usada, que foi citada na apresentação, e a gente agradece a atenção. Aqui alguns dos nossos contatos. Muito obrigada.